Boa noite, povo de Deus. Estamos começando aqui mais uma live mariana. Hoje falaremos sobre o tema, sobre a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, com o nosso convidado, vindo diretamente de Stuttgart, na Alemanha. É um missionário, um catequista brasileiro que mora na Alemanha. O nome dele é Marcos Navas, ele já entrou aqui. A gente já está. Vou só começarmos aqui com uma canção de Nossa Senhora de Lourdes para Boa noite! Deixa eu só chamar aqui. Boa noite, Linda, Vera Lúcia, Adriano José, pessoal de Em Adoração que está aqui conosco, da nossa comunidade irmã. Boa noite. Boa noite, Marcos. Tá escutando aí a música direitinho? Dá para ouvir, sim. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Ale. Boa noite, Maria Rita, Valgena, Valéria Navarro. Aos irmãos que estão vindos oriundos do Instagram do nosso amigo Marcos. Steven Costeira tá aí, que eu já vi. Rosilene Paula. Dani, minha noiva, tá aqui já. Maria Rita. Maria Rita. A Maria Rita tá lá no Mato Grosso acompanhando a gente. Louvado seja Deus. O poder da internet que nos une, né? Pois é, essa tecnologia é fantástica. E a gente usando isso a serviço do Evangelho, a gente se conecta e tá sempre ligadinho na palavra de Deus, né? Exato. Então vamos começar clamando o Espírito Santo, Marcos. Uhum. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer uma pequena oração de exortação, uma pequena oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Senhor Jesus, sobre esta formação, para que nós sejamos ouvidos e boca tua, Senhor. Para que tudo que o Senhor venha falar através do Marcos, através de algo que eu venha conduzir, que eu venha falar, Senhor, seja somente da tua vontade, para que toque os nossos corações, para que a gente seja evangelizado com a intercessão de Nossa Senhora, com a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Devidamente preparados. Vamos então começar. Bom, vocês vêm aqui, eu tenho aqui comigo uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Está até em francês, porque eu comprei lá no Santuário de Lourdes, quando eu estive lá em 2018. E foi uma graça muito grande a viagem que a gente fez a Portugal, e na volta a gente passou pelo Santuário de Lourdes. Foi muito bonito conhecer esse lugar. Eu comentava aqui um pouco antes de começar a transmissão, comentava com o Edilberto que a presença de Nossa Senhora sempre é sentida nesses lugares, né? Quando a gente visita um santuário mariano, realmente a gente sente
a mão de Nossa Senhora nesses locais, né? É muito forte a presença dela. Amém. Muito Amém. bem. Para Muito bem. começar a falar da nossa história, eu acho que a gente precisa, né, Edilberto, situar como é que foi a vida de Bernadette, né? Bernadette Uhum. foi a vidente, né, que viu, está representada aqui, né, essa menina que está ajoelhada, ela foi a vidente que conversou com Nossa Senhora, né? Eu preparei aqui também uma coisa para falar para vocês sobre essas aparições que são revelações privadas, que foi esse caso da Nossa Senhora de Lourdes. Somente a Uhum. Bernadette é que via, né, a Nossa Senhora e conversava com ela. Então, essa revelação privada, o que diz o nosso catecismo da Igreja Católica sobre isso? Essas revelações privadas não precisam ser cridas pelo povo de Deus, já que não pertencem ao depósito da fé. É algo que deve ser aceito com prudência, à medida que existam argumentos convincentes da sua veracidade. Uhum. O sentir dos fiéis e os que sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo. Contudo, essas mensagens que as mensagens que Bernadette recebeu e que ela revelou depois, tem bastante provas de autenticidade, né? A cura dos doentes, aquele local. Então, ela depois que ela viu a Nossa Senhora e tudo, ela para se manter um pouco mais afastada do fervor do povo e tudo, ela entrou numa ordem religiosa que tinha um hospital. E por isso, também Nossa Senhora cura muitas pessoas através dessa devoção, né? A gente sabe que ela é padroeira dos enfermos, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes. E os milagres maiores que foram contados lá em Lourdes são esses, né? Inclusive tem lá, até hoje, tem um escritório que funciona lá, que é um escritório médico, que as pessoas podem chegar lá com as provas da enfermidade que ela tem, né? Os exames e tudo, Uhum. apresentar. Tem uma junta médica e qualquer médico que estiver passando por lá e quiser se juntar a esse pessoal, independente da fé que ele professa, ele pode examinar os documentos e ver realmente os milagres que aconteceram, né? Então, a gente vê que isso é bem verdade, né? De verdade. É. Pessoal, só interrompendo um pouquinho aqui, Sim, Marcos. sim, claro. Vamos clicando aqui no aviãozinho que está aqui logo abaixo e vamos enviando essa live para seus amigos, seus familiares, para que eles possam agraciar desse momento de formação, um momento de aprendizado sobre uma aparição tão rica, uma aparição tão linda e sobre a nossa mãe, sobre Nossa Senhora, né? Então, clica aqui no aviãozinho e vai transmitindo para os seus amigos, para as pessoas que se amam, para as pessoas que você acha que precisa ser evangelizada. Então, vai divulgando aí para que a gente tenha uma visualização bem maior e essas pessoas sejam alcançadas, né, Marcos? Exatamente. Compartilha aí, gente. Compartilha. Olha, então, para entender um pouco da vida da Bernadette, o nome dela é Bernadette Subiru. Ela era filha de um senhor chamado Francisco Subiru e Luísa Casterot. Ela era francesa, ela nasceu próximo da cidade de Lourdes, ela não nasceu lá em Lourdes, né? Os primeiros 10 anos da vida dela, ela morou dentro de um moinho. O pai dela trabalhava no moinho, ele era moleiro, né? Que é chamada a profissão de quem toca o moinho, Moleiro. né? Moleiro. E eles viviam em extrema pobreza nessa época, né? Os primeiros anos de vida ela foi acometida por cólera, depois, por causa da fraqueza extrema e da falta de nutrição, ela adquiriu asma aos 10 anos, ela tinha dificuldade, então, por causa dessas doenças, né? Ela tinha muita dificuldade de aprendizagem e ela ficou analfabeta até os 14 anos de idade. E isso também atrasou a catequese dela, né? Ela demorou para fazer a catequese. Então a gente vê que ela teve uma vida de extrema pobreza, de dificuldade, sofrimento, né? Nos primeiros anos da vida dela. Não foi nada fácil, né?
Esse também é um fato assim que eu gostaria de destacar, que é comum nas aparições de Nossa Senhora. Lá também com os pastorinhos, né? Eram pessoas extremamente simples, pobres, né? E a gente se pergunta às vezes, por que será que Nossa Senhora aparece para essas pessoas? Só porque eles são pobres ou porque não? É porque a pobreza aproxima a pessoa de Deus, né? Porque a riqueza sempre traz um pouco desse sentimento humano que a gente tem de soberba. Isso De nos afasta, autossuficiência, né? autossuficiência, isso nos afasta de Deus, né? É verdade. É por isso então. É quando você não tem nada, que na verdade você tem tudo, você tem Deus, né? Exatamente. Que mais que eu gostaria de falar aqui? Ah, sim. Ela teve que sair de lá da onde ela morava também. Depois ela foi morar com uma chamada Ama Seca, né, que é a mãe de leite. E com essa senhora foi que ela aprendeu a rezar o terço, né? Antes de voltar para casa dela, ela aprendeu a rezar o terço nessa época. E acho que por isso também que ela foi se aproximando cada vez mais de Nossa Senhora, né? O fato de rezar o terço. Você quer falar alguma coisa, Edilberto? Você Não, pode eu me só. interromper a qualquer momento. Não, tranquilo. Eu só queria acrescentar também um fato que acontecia na época dos familiares dela para relatar o quão sofrido era a família dela, né? O pai Uhum. dela, como é o nome que você falou aí? Francisco Francisco Subiru, Subirum. né? Subiru. Subirum. Uhum. Ele era moleiro, como você falou, bem explicou, e ele ficou cego de um olho, se eu não me Ah, é engano, não foi? verdade. Se É eu não me engano, ele ficou verdade. cego de um olho, Uhum. teve a produção totalmente comprometida, né? A produção de Exatamente. farinha É. que eles faziam, Uhum. e passaram um tempo muito árduo, um tempo de muita pobreza por causa disso. E um, um, um fato interessante é que na época os moinhos eles eram movidos a gado, a vaca, pelo teu muscular, pela força muscular. E era uma produção, um meio de locomoção do moinho bem cara. Uhum. Então, para sobreviver, o pai dela também, ele mesmo fazia o O movimento do moinho, girar do moinho. Ele ele mesmo era o puxava motor, o ele era moinho, a né? força motriz do moinho, né? Exato. Então foi um tempo de muita dificuldade para Bernadette. Era uma criança muito sofrida. É. Isso é para a gente entender também as dificuldades daquela época. É só a gente imaginar, por exemplo, hoje você precisa de qualquer coisa, você vai no supermercado, né? Tem lá todos os alimentos, você compra, tal. Talvez um pouco de dificuldade que você tem para comprar isso e aquilo, mas eles tinham que produzir isso. Não tinha Uhum. produção em larga escala naquela época. Era Eles tudo dependiam produção tudo de própria. trabalho manual, né? Cultura de subsistência, a pessoa cultivava o que ela precisava, né? Então não tinha comércio assim como a gente tem hoje nas cidades, né? Era bem Uhum. difícil antigamente. Tendo isso em vista, eu queria, Marcos, que você falasse um pouco sobre como foram as primeiras aparições, como é que Bernadette, como foi que apareceu, as primeiras aparições de Nossa Senhora. Olha, as aparições elas ocorreram nesse lugar aí em Lourdes, é chamado Massabielle, que significa pedra velha ou rocha velha, né? Era uma gruta que tinha lá nesse lugar, e as aparições ocorreram entre 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858, né? Então ela apareceu, não foi só uma vez que ela apareceu, foram várias vezes, e a gente pode imaginar como foi a primeira vez que ela viu essa senhora. Ela, de fato, nas primeiras aparições, ela não tinha ideia que era Nossa Senhora. Era uma bela dama que aparecia para ela, né? Toda vestida de branco. E depois, acho que depois da sexta ou sétima aparição, foi que ela se autodeclarou como a Imaculada Conceição, né? Uhum. E então você imagina naquela época, para entender esse termo, primeiro, Imaculada Conceição, por que a gente fala esse termo?
porque Maria, ela foi criada por Deus, ela foi reservada por Deus pro plano de salvação, né? Ela gerou o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Então ela não podia ser corrompida por nenhum tipo de pecado, nada. Então por isso que ela é Imaculada Conceição. Ela era virgem e permaneceu virgem depois do parto. Isso é um ponto. O outro é que ela já foi concebida totalmente pura. Por isso ela é chamada de Imaculada Conceição. Ela concebeu Jesus. Deus não ia se permitir vir à Terra por meio de alguém que fosse corrompido pelo pecado, né? Tinha que ser uma coisa totalmente pura. Então só por isso a gente já começa a entender por que que a gente tem que venerar a Nossa Senhora. Por que a gente tem que respeitar? Tá bom, você não quer então aceitar que ela fosse virgem ou isso ou aquilo, mas pelo menos respeitar, ela tem que ser respeitada. Porque depois de Jesus Cristo aqui nessa terra, ninguém foi maior do que ela. Ninguém. Não é? A Maria Rita pergunta aqui quantas vezes Nossa Senhora apareceu para Bernadette. Eu não pude apurar um número exato, mas aqui nos meus relatos que eu consegui, nas minhas compilações, são 18 aparições. São 18 aparições. O interessante que eu acho também é na primeira aparição dela. Assim, como a gente já falou, Bernadette era uma criança, tinha 14 anos, se não me engano, e ela era muito debilitada, tinha asma, muito doente, e era um rio lá em Massabielle, quando passa, é um rio muito frio, então ela sempre andava agasalhada. E no dia da aparição da primeira, ela estava indo com as amigas e as irmãs, e a irmã, que diz que ela tem uma irmã, que eu não recordo o nome, mas não me lembro, elas foram pegar lenha para que a mãe pudesse cozinhar no forno a lenha de sua casa. Então elas foram pegar lenha próximo desse riacho. No caso, as lenhas elas teriam que atravessar o riacho para poder conseguir a lenha. Para poder pegar a lenha. A irmã dela e as amigas elas já eram melhores de saúde. Então elas atravessaram numa boa. Bernadette ficou receosa. Daí, mesmo assim, ela ainda ficou assim para ir e foi. Aí, no que ela estava tirando as meias, tirando para poder atravessar, para poder não encharcar e piorar a situação dela, ela sentiu um vento muito forte, assim. Quando esse vento passou, quando ela virou o rosto, lá estava ela. Não vou dizer Nossa Senhora, porque a bela até então dama, não era Nossa Senhora, era a bela dama, uma bela jovem. Estava lá com um terço na mão, uma faixa azul na cintura e 2 rosas douradas nos pés. Ela ficou em êxtase, ficou sem saber a reação, ficou calada. Ela entrou em choque, Ela entrou em choque, calada como ela ficou, calada estava. Tão forte que era a imagem de Nossa Senhora, tão linda que era a imagem de Nossa Senhora, a imagem da jovem, né? Daí as irmãs, ela ficou assim, sem saber o que fazer, sem saber quem é esta jovem. Daí esta jovem começou a debulhar o terço. E ela também. Só que ela fazia a repetição de sinal ao contrário, porque era espelhado. Claro. E no que ela fazia o sinal da Santa Cruz, ela fazia o contrário. Em vez de fazer assim, ela fazia assim, ao contrário. De tão, assim, automático que era, né? Tão perfeito que era. Daí, quando as irmãs voltaram com a lenha, aí ela foi, pegou as lenhas, tudo com um vigor físico. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Renovada, né? E as irmãs sem saber o que fazer, sem saber o que era que tinha acontecido. Porque Bernadette não era daquele jeito. Exatamente. E perguntaram a ela o que foi, Bernadette, que aconteceu, e ela não falou. Com tanta energia, né? Assim, e mais na frente ela falou, se eu não me engano, o que foi, Bernadette, que aconteceu? Ela, vocês não viram, tal? Vocês não viram a jovem? O que vocês viram? Aí ela, como assim? Ninguém viu nada. Nós não Só vimos Bernadette nada, tinha exato. visto. Então, para mim é a parte que mais me impressiona, porque
é como se eu tivesse sentido Aham, quando eu via pela primeira vez, é como se eu estivesse ali. certo. Então, para mim, Giga é uma parte Aham, muito forte da aparição. que legal, que bom saber. Olha, tá vendo? É, A Sandra Nunes está falando aqui, vi no YouTube, emocionante demais. aham. Josefa, Josefa Rosa. Olha, tem acho que tem duas ou três versões de filmes que contam Uhum. esses milagres, e tem os livros também, né? Então é bem fácil de achar a história. Tem na internet também, se vocês quiserem procurar, tem todos os detalhes. Aqueles detalhes que porventura a gente esqueça de falar aqui, depois vocês dão uma olhadinha. É bem, sim, bem fácil de achar, né? E dá para ver todos esses detalhes, inclusive esse que você estava contando aí do rio e tudo, né? É bem, bem facinho de achar. E então, seguindo aqui com a nossa história, o que que vocês acham que o povo pensou disso? A exemplo do que aconteceu lá em Fátima, né? Ninguém acreditava nisso. Ah, tá Uhum. delirando, isso foi um sonho, isso é invencionice. Provavelmente os padres da região, os bispos, né? Fizeram aquela inquisição com ela, como é que foi isso? Conta pra gente, dá os detalhes. Deve ter perguntado isso para ela inúmeras vezes para ver se ela não ia mudar os detalhes, ou porque você percebe que a pessoa está inventando alguma coisa quando você pergunta várias vezes e cada É, vez que a pessoa responde, ela responde de um jeito, né? de um jeito diferente. Aqui em Natal a gente chama de desdobro. Quando Uhum. você está inventando uma história, uma mentirazinha assim, está inventando alguma coisa, chama de desdobro. Eita. E então eles perguntavam isso assim insistentemente para ela, né? Para ver se isso era verdade. E naquele momento também o que a gente pode ver, a Europa passava por cisões e brigas políticas, a religião era desacreditada naquela época, Uhum. né? As pessoas que não seguiam sempre queriam provas de que alguma coisa da religião existia, né? E também, no geral, assim, nós não somos melhores que ninguém, mas a ignorância que pairava no ar também era maior naquela época, né? Não era todo mundo que tinha acesso à escola, aos livros, não era todo mundo que sabia ler, né? Diferente do panorama de hoje, né? O acesso à Então, informação era muito limitado. exatamente, poucas pessoas sabiam ler, escrever, Uhum. tinham consciência própria de analisar fatos e assim, né? Então as pessoas era mais difícil de crer nessas coisas, né? Uhum. Inclusive dentro da igreja, né? Era mais difícil também. Na Ainda época mais, da. ainda mais quando ela apareceu falando assim: "Ah, eu vi uma senhora e ela disse que era Imaculada Conceição". Imagina o padre olhar para ela e falar: "Como assim? O que é que tu tá dizendo, menina?" Deixa eu pegar um outro ponto aqui. Pode falar, Giga. Conforme foram aparecendo as aparições, muitas pessoas queriam cada vez mais, a cada nova aparição, ia se enchendo mais de gente no local, né? As pessoas iriam mais A aos locais. curiosidade A era curiosidade mais da população era aguçada, mais né? aguçada. Uhum. O pessoal ficava bastante curioso em ver a jovem também, né? Aham. Então, os políticos da época fizeram testes com Bernadette, fizeram, colocaram ela para responder perguntas e mais perguntas, e Bernadette sempre calma, tranquila, sempre respondendo tudo que ela viu, né? Numa Exatamente. das aparições, ela se ajoelhou, rezou por Nossa Senhora, e as pessoas ficavam fazendo testes de fogo com ela, colocando velas, assim, Ah, nos é braços verdade. dela, Pegava a beliscando, vela assim e pegava a vela, passava a colocava vela, assim, a chama, né, a no chama, e ela braço não dela. sentia. Ela Quando não ela estava sentia, em transe falando com a Nossa Senhora, ela não sentia absolutamente nada. ela não sentia nada. Isso há relatos mesmo dessas experiências que o povo fazia, né, com ela. Tá? Uhum. É verdade. É, Deixa eu ver aí o milagre aqui que é bem legal de falar. foi
um Tem, período, uma aparição de muita oração e penitência, né, Marcos? as pessoas acorriam a esse lugar realmente para se converter, para aprender a rezar, para ver, né, os milagres e tudo, né? Uhum, Bom, os milagres iam acontecendo à medida que Nossa Senhora aparecia e conversava com ela. O povo queria sempre mais, e teve uma ocasião que a Nossa Senhora pediu para ela cavar o chão, né, para que as pessoas realmente vissem alguma coisa de concreto. E ela, ela falou assim, mas qual o propósito disto, né? Ela falou, logo verá, faz o que eu estou te pedindo. E ela começou a cavar o chão, e ali é uma região da França, divisa com a Espanha. São montes, né, chamados Montes Pirineus, e ali é uma região muito árida, muito seca, né? Não é assim, não tem água em abundância, né? Tem o rio ali perto, mas fora disso não tem muita água. Então ela começou a cavar o chão, né? E logo que ela começou a revolver o solo assim com a mão, brotou uma fonte de água, que é a fonte conhecida de Massabelle, né? uhum, Essa água está lá até hoje. Se a gente for lá na gruta, claro, ela está protegida, né, por causa de vandalismo, essas coisas todas, né? Tem um vidro lá na frente, mas tem a fonte de água lá até hoje, que são essas garrafas depois que a gente pode trazer, né, a água de Lourdes, né? Tem até um fato interessante que eu fiquei sabendo esses dias, que eu também não sabia. Tem um santo que ele chama-se São Maximiliano Maria Kolbe. Ele fundou um movimento que chama-se Milícia da Imaculada, lá na Polônia, né? Aliás, ele fundou na Itália, mas ele criou um monastério lá na Polônia, que era o país de origem dele. E lá pelas tantas ele tinha uma infecção na mão que não tinha cura. Ele foi do médico, o médico queria amputar o dedo, o polegar dele, sabe? Por causa da infecção. uhum. E ele falou assim, nossa, mas não pode acontecer isso, porque como é que eu vou celebrar a Eucaristia sem o polegar, né? Eu não vou conseguir, né? E o médico respondeu para ele assim, seria pior se você não tivesse era o braço, é melhor amputar logo e tudo. E aí ele falou assim, doutor, então esse é o último recurso? O médico falou, é. Aí ele falou assim, olha, então eu trouxe uma coisa aqui. Aí ele tirou do bolso um potinho assim com água e falou, olha, isso aqui é água de Lourdes. O senhor se incomoda da gente tentar curar a minha infecção com isto? E o médico falou, olha, tá bom, o senhor é um padre, né? Na altura ele não era santo ainda, ele era um padre, né? Vamos tentar. E ele colocou a água, embebeu um gás assim, pôs. E não é que curou o dedo dele, milagrosamente. Então tem muitos milagres. Teve, numa das versões do filme, conta que o soberano da França naquela época não era católico, né? E ele não permitia, mas a esposa dele era fervorosa. E eles tinham uma filha que Uhum. tinha problemas. E ela queria levar a filha dela lá em Massabelle, e o pai não queria. E ela levou em segredo. E a menina tinha um problema, acho que ela não andava, e a menina voltou andando. E depois esse rei se converteu e tudo, né? Na época foi uma coisa assim, estrondosa mesmo, né? Então a água de Lourdes é muito milagrosa mesmo. Até hoje ela continua operando milagres e curando as pessoas, né? Existem vários relatos. Exatamente. Poderia falar aqui inúmeros relatos dos São milagres da água incontáveis, de né? A Nossa gente pode Senhora. falar que é incontável isso, né? É incontável os que a gente tem conhecimento e os que a gente também nem tem, Às né? vezes é as coisas que a gente nem sabe, né? Muitas coisas que a gente nem sabe. Hum, É, quando Deixa eu... Pode lembro-me falar. bem de uma formação que eu participei que é, no período que foi feito a gruta, que assim que foi a gruta não, a fonte, Uhum. assim que Bernadette cavou e tudo mais, existia uma jovem na época que ela estava condenada à morte, né? Era Olha, considerado incurável, né? era considerada incurável. Daí
os médicos tinham condenado a criança à morte. E a mãe, em último recurso, pegou a criança, pegou a criança, foi até a água de Lourdes, colocou a criança na fonte milagrosa, simplesmente jogou a criança. Uhum. E a criança estava meio que quase que morta já. Trouxe para casa. Quando o médico foi lá novamente nessa casa, já pensando da criança estar morta e tudo mais, quem atende a porta da casa quando o médico bate é a criança. É a menina, né? Isso A é um criança, não milagre sei da se é época. uma menina, a criança. Ó, existe, deixa eu falar, cura da filha de Gleidson. Dona Gema, ela é irmã lá da nossa comunidade. Dona Gema, eu não sei qual é a cura da filha de Gleidson através Da água. da água. Deve ser um nosso É irmão uma lá. pessoa aí da comunidade, Isso. né, que ela tá falando. A água de Lourdes cobrou a sobrinha da minha noiva. Aí, tá vendo? Eu não me recordo, amor, mas Nossa Senhora vai providenciar minha graça. Obrigado. Existe também um relato de que Bernadette, quando estava a caminho de uma das aparições, tinha uma jovem, uma outra jovem também, que estava no meio do caminho para a Fonte Milagrosa, para a gruta, que ela era cega. Não é que ela era cega. Ela tinha, como é o nome? Sensibilidade à luz. Então ela andava com venda nos olhos. Então ela não enxergava, ela só enxergava o clarão. E quando Bernadette falou com ela, assim, no meio do caminho, atravessou o caminho, falou com ela, cumprimentou-a, deu, não sei como é na França, mas cumprimentou-a. Não sei se é com 2 beijos ou com um beijo, assim. Um cumprimento, né? E nesse cumprimento, quando Bernadette foi embora, essa jovem começou a enxergar normal. Então, Nossa Senhora de Lourdes, através de Bernadette também, ela fazia milagres. Ela também operava os milagres, né? Operava os milagres. Uhum. Então, é uma aparição, um momento de milagres muito, muito grande, né? Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a posição do alto clero na época da igreja, na época da aparição. O que é que os padres falavam das aparições de Nossa Senhora de Lourdes? O que é que eles falavam para Bernadette, né? Na época, bom, como a gente disse, eles fizeram vários questionamentos, né, tentando desencorajar a jovem de seguir com essa história, né? Eles não queriam que seguisse com essa história. Eles não eram a favor disso, né? E depois também as autoridades daquele lugar, eles se sentiam um pouco amedrontados por causa do número de pessoas que acorria àquele lugar. Então eles se juntaram com o alto clero para meio que fazer o povo esquecer um pouco essa história, né? Eles não queriam ir com essa história muito para frente. Mas acontece que o fundamento bíblico da Imaculada Conceição, ele foi, a primeira vez que ele foi escrito foi em 1454 pelo Papa Sisto VI, né, que proclamou o dogma, que é o segundo dogma da nossa igreja, né, que é o dogma da Imaculada Conceição. Então eles não tinham muito como se contrapor a isso, né? Eles tentaram, claro, jogar algum véu, né? Tentaram abafar um pouco, como a gente diz, né? Abafa o caso. Mas não foi possível. Primeiro por causa da piedade popular, né? Que todo mundo ia lá e depois via os milagres e passava a acreditar cada vez mais, né? Então eles tiveram que instalar, como é que são chamados isso? Os tribunais, esqueci o nome agora. Eles colocam uma junta de bispos e padres para estudar o caso, né? E depois de um tempo feito esse estudo, eles acabaram permitindo o culto local, né? Eles permitiam que as pessoas fossem lá
e tinha as missas e tudo. Mas foi assim, não foi um processo rápido e nem foi um processo fácil isso, né? Demorou muito tempo até acontecer isso. E esse processo de uma oficialização, digamos assim, de uma aparição, ela não é de um dia para outro, não é de um período muito próximo. Para você ter noção, Medjugorje, até hoje existem dúvidas sobre as aparições. É uma aparição que aconteceu em 1980 e, se eu não me engano, foi 86 ou 83, algo assim. E até hoje não se tem uma certeza. Foram feitos várias experiências com os videntes. Os videntes, né? Acho que são 8 videntes que tem lá, né? Isso, são vários videntes de contradição, irmãos, próximos, primos, coisas assim. Então são feitos vários experimentos, não é experimento, pelo amor de Deus, mas foram feitos vários testes, perguntas, estudos e tudo mais, para que seja realmente confirmado. Porque como o padre Bernardo falou em uma live anterior, e padre Valteir também, que uma aparição é algo muito sério. Porque a igreja, a veracidade da informação que a igreja tem que passar, tem que ser algo concreto. Comprovadamente verdade, né? Comprovadamente não verdade. Pode ter um pinguinho de dúvida, não pode ter. Exatamente. Quando eu fiz uma live um tempo atrás, não sei se você assistiu, com o padre Bernardo, sobre milagres eucarísticos. E um dos milagres na Coreia que foi feito, que o milagre aconteceu na frente do Papa João Paulo II. E eu fiz uma pergunta ao padre se porque o Papa, ele é a autoridade maior da igreja aqui na Terra. Certo. Então, ele como autoridade maior da igreja, ele não poderia atestar de fato que seria ali, na lata ali, atestar de fato que seria um milagre. Eu disse, não, porque tem que ser comprovado cientificamente, tem que ser comprovado. A igreja ela é tão minuciosa. Bela, tão minuciosa em todos os detalhes, que ela tem que confirmar em tudo que aquilo ali é um milagre divino. No caso de Bernadette, quando, acho que é na penúltima aparição, se eu não me engano, ou é a última, os próximos são 18, eu acho que 16ª, coisa assim, Nossa Senhora pergunta, Bernadette pergunta à jovem quem ela é. Porque os padres da época viviam perguntando, quem é esta jovem que você vê? Quem é? É Nossa Senhora? Pergunte o nome dela. Pergunte o nome dela, né? E tudo mais. Com um ar de deboche e com um ar de dúvidas, né? E Bernadette sempre muito cautelosa. Ela sempre falou o que Nossa Senhora pediu para ela falar. Exatamente. Bernadette sempre falou que ela era uma jovem, que ela era uma moça jovem, que rezava com ela e tudo mais. Ela em nenhum momento disse que era Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque se ela dissesse que era Nossa Senhora, ela estaria pondo em dúvida e estaria colocando em xeque que aquilo ali poderia não ser, entendeu? Porque ela poderia estar se passando de, como é que eu posso dizer, ela está como se ela tivesse sido levada a falar aquilo. Então, na época, o dogma da Imaculada Conceição não era todo mundo que sabia. Quem sabia era somente o alto clero, alguns padres, os bispos. Não era todo mundo. A informação não era passada para o povo. Esse tipo de informação, entendeu? Então, quando em uma das últimas aparições, Bernadette pergunta, mas quem é a senhora? Estamos perguntando, e como se ela tivesse sido obrigada a dizer, né? Aí Nossa Senhora fala assim para ela, diga ao bispo que eu sou a Imaculada Conceição. Exatamente. La Immaculata Conception, uma coisa assim, em francês, né? Je suis la Immaculata Conception. Isso, Je suis la Immaculata Conception. Porque eu tô aprendendo a falar francês. Eu também. Aí Bernadette vai lá no bispo. Sim, como foi dito, Bernadette não era alfabetizada. Bernadette ela não era catequizada ao ponto
de saber o que era a Imaculada Conceição. Ela não E tinha os padres ideia do que era não tinham isso, né? ideia. E os padres sabiam disso, porque os padres viam Bernadette crescer ali. Então, quando ela vai ao bispo e diz, ó, tá aqui, ela mandou dizer que é a Imaculada Conceição. Então, meu amigo, aí caiu a ficha. É, É exatamente. realmente Nossa Senhora, porque não tinha como Bernadette saber nem sobre essa informação e nem o que ela significava. Olha, para você ter uma ideia, a declaração da Imaculada Conceição foi oficializada, né, pelo Papa Pio IX em dezembro de 1854. E a Bernadette teve esse episódio aí que ela perguntou e a Nossa Senhora falou para ela, foi em 1858. Então Foi um você período imagina muito que próximo. em 2 anos, com a dificuldade de informação que tinha naquela época, não tinha meio dela saber dessa coisa, para inventar uma história dessa, né? Exatamente. Foi aí que o bispo e aquela junta que estava a investigar o caso realmente se dobrou e falou, não, realmente alguma coisa tem, né? Exatamente. Como Bianca diz, ela não tinha instrução, ela não era instruída. Ela mal sabia rezar o Exatamente. terço. É, Então, ela iniciou o noviciato, deixa eu ver, eu tenho aqui, deixa eu ver onde é que eu escrevi isto. Quando ela, para continuar a vida dela, ela iniciou o noviciato em 1866. Foi aí que ela passou a receber maiores instruções, aprendeu a ler, a escrever. Até então, até a época desse episódio aí, ela não sabia nada disso. então a partir daí, sim, nesse tempo, Nossa Senhora também pediu, em uma das últimas aparições, para que fosse construída uma capela, que essa que é uma capela que tem até hoje. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui dessa capela, poderia até mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ir acrescentando. Ok. Bom, continuando aqui então, a gente falou do dogma, né, da Imaculada Conceição. Vamos falar um pouquinho como é que foi a vida da Bernadette depois das aparições, né? O que foi que ela Uhum. fez, que rumo que tomou, o que aconteceu, né? O impacto que teve as visões dela, né? Então, assim como em qualquer lugar onde houve manifestações de Nossa Senhora, Lourdes se tornou um grande centro de peregrinação católica, né? Hoje, cerca de 6 milhões de visitantes por ano acorrem a esse lugar, né? Ela, como eu disse, ela iniciou o noviciato em 1800. Onde é que eu perdi de novo? É que vai passando o texto aqui. Uau. 1856, não, 1866, né, que eu falei. Ela entrou, então, numa congregação que cuidava de um hospital, deixa eu ver o nome direitinho aqui. Estava com isso aqui agora. Uau. Bom, já que a gente estava falando aqui da Imaculada Conceição, né, Nossa Senhora da Conceição e tudo, um fato bem interessante que eu gostaria de falar para vocês é que a Nossa Senhora da Conceição, ela é padroeira e rainha de Portugal, né? Nós também aí no Brasil nós temos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Então também não é por acaso que a gente é tão devoto à Senhora, né?
já pela herança dos portugueses e também por causa da Nossa Senhora Aparecida, né? E, assim, um outro fato também que é importante a gente falar, a Nossa Senhora, ela é sempre a mesma. Os títulos que são atribuídos a ela são em decorrência de algum milagre que aconteceu, ou o nome da localidade onde ela apareceu, né? Uhum. Ou algum fato que levou as pessoas, a piedade popular, a criar esse nome, esse título, né? Como, por exemplo, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a Nossa Senhora é sempre Maria de Nazaré, aquela que gerou o Cristo Redentor, né? E A os Nossa Senhora é títulos, apenas uma, né? Existem vários títulos. vários títulos para a mesma Senhora. Eu não acho aqui onde é que eu escrevi essa parte. Ela entrou então numa congregação de irmãs que cuidavam de um hospital, por isso que ela é também considerada padroeira dos enfermos, né? Quando eu tive lá, eu vi que muita gente que faz peregrinação até lá são enfermos, a maioria são enfermos Uhum. que vão lá buscar a cura, né? Todo, eu não sei se é porque era no verão que eu passei por lá, mas tem procissões todas as noites. Nós chegamos lá por volta das 7 da noite. Nós fomos até a capela, até a gruta, onde tem a fonte de água. Havia missas ininterruptamente, terminava uma missa, começava outra, né? Em várias línguas. Então, todos os peregrinos que vão lá, né, como é que a gente chama? As excursões e os romeiros, né, que Uhum. vão, eles se organizam e geralmente tem um padre à frente, esse padre é que faz a missa lá. Antes de ir embora de lá, eu lembro que eu acordei umas 5 e pouco da manhã, fui assistir a missa antes de ir embora, né? E eu assisti a missa numa língua que eu não sei o que era, mas como a liturgia é sempre a mesma, eu consegui acompanhar a missa, participei na mesma, tomei, comunguei, né? Mas era uma língua que eu não tinha ideia o que, que o padre estava falando. Depois eu fui olhar a leitura do dia para saber, né, o evangelho e tudo. Mas é muito impressionante a quantidade de pessoas que recorrem a esse lugar. O que foi o legado que Bernadette deixou para gente, né? É muito bonito, muito interessante. Tem um fato importante aqui que eu quero falar para vocês. É, Depois que ela faleceu, né, ela foi, claro, ela foi enterrada normalmente, como todas as pessoas. E aí, depois de um tempo, eles foram lá para fazer a retirada, né, dos restos mortais e tudo. Qual não foi a surpresa deles quando eles abriram o túmulo para resgatar as coisas que haviam sobrado? O corpo estava lá, incorrupto, o corpo da Bernadette. Estava lá do mesmo jeitinho que eles tinham enterrado, ainda estava lá depois, se eu não me engano, foi depois de 10 anos que eles fizeram isso. Uhum. Então, para provar a veracidade disso, eles tamparam de novo e esperaram mais 10 anos. Fecharam de novo tudo. Depois de mais 10 anos, eles voltaram lá e abriram. O corpo continuava do mesmo jeito. Teve até um médico que estava no dia lá, ele teve o cuidado de fazer o relato e tudo. Ele falou: olha, a única alteração que a gente percebe aqui, além das roupas, né, que está um pouco deteriorada por causa da umidade do chão, né, da terra, é que a pele dela está um pouquinho enrugada devido à umidade, devido à água que passa pelo solo, né? Mas o corpo dela, ele até descreve, né? Os músculos estão um pouco flácidos, mas o corpo dela, em estado geral, é perfeito. E o padre Quevedo já falava isso. Nenhuma outra igreja no mundo tem esse milagre de ter corpos incorruptos. Tem outros santos que foram canonizados e tudo, que também têm os seus corpos é, preservados até hoje. Se você for lá no Santuário da Medalha Milagrosa, a Santa Catarina Labouré, ela está lá até hoje, tem lá o túmulo de vidro,
dá pra gente ver, o corpo dela tá perfeitinho. Dá pra ver isso. Você pode chegar bem pertinho assim mesmo e ver. Então, isso também é uma prova, né, da veracidade da aparição de Nossa Senhora. São Padre Pio, Santa Rita de Cássia, Tem vários outros, né? A gente vários. podia ficar aqui enumerando vários, né? A Então, Catiúcia esse é está um, perguntando o sim, que mais lhe chamou a atenção quando esteve em Lourdes. o que mais me chamou a atenção foi isso que eu te falei, a presença de Nossa Senhora que a gente sente, né? Não dá para explicar assim, sabe? É uma coisa que vem dentro da gente, assim, a gente sente uma, como é que eu vou dizer isso? Uma energia, né? Você sente assim tem uma coisa no ar, não sei se é uma felicidade, para mim foi deslumbrante assim quando eu cheguei lá, né? E depois o santuário é muito imponente, é muito bonito. Ele foi erguido em cima da gruta, né? Então é uma rocha muito grande, muito alta, e em Uhum, cima da rocha tu vê lá o santuário, né? Então é uma coisa assim. Mas o que mais me chamou a atenção é essa presença de Nossa Senhora que tem no santuário. Isso também eu já senti algumas vezes quando eu estive lá no Santuário Nacional de Aparecida, no Brasil. Quando eu fui em Fátima também sente-se essa presença, né? É uma coisa assim inexplicável. É Nossa Senhora mesmo que habita esses lugares, né? Eu, uhum. se vocês tiverem E, oportunidade, vá lá visitar, é muito, muito legal. entendi. Se você já sente a presença muitas vezes de Nossa Senhora em uma simples oração, em uma simples, às vezes uma oração, porque uma oração nunca é simples, mas numa oração sincera, Mas Deus é simples, né? imagine no local que Nossa Senhora esteve lá, né? Que ela pisou, né? Tem outras aparições. Eu faço uma série de lives que contam os milagres e as aparições de Nossa Senhora. Tem uma que eu falei há 2 ou 3 semanas atrás, que é Nossa Senhora do Caravaggio, que é aí na Itália, né? Que ela apareceu para uma moça também que estava em apuros e tudo. E quando ela apareceu, ela deixou as marcas no chão, as santas pegadas, né? Que eles falam. Isso Uhum. se preservou por muito tempo, né? Então as pessoas iam lá para ver essas marcas que tinham lá, né? Então todas as aparições têm uma coisa assim, um particular, né? Uma coisa assim muito bonita, né? Mas o que a gente percebe também é que as mensagens que Nossa Senhora deixou, em todas elas, é o que é? Penitência, oração, Oração. né? E especialmente em Fátima e em Lourdes ela pediu para rezar o terço, né? Uhum. Mais em Fátima, mas em Lourdes ela pedia também para rezar, para as pessoas rezarem o terço, né? Deixa eu ver se falta mais algum ponto aqui, só para não Quem tiver mais perder. dúvidas, assim, pode perguntar aqui nos Ou comentários. comentário, se você quiser fazer algum comentário, Ó, né? a Catiúcia está comentando. Santa Bernadette faleceu com 35 anos em Nevers, em 1879. Exatamente. Nevers é uma localidade aí próxima de Lourdes, né? Era onde ela fez os votos e trabalhou na congregação, né? Era nessa cidade. Exatamente. Tem aqui Mona Vital, está perguntando como foi que ela morreu. Ai, deixa eu ver se tem aqui, eu não lembro se. Corpo incorrupto. Que não fala. Nesses textos que eu compilei aqui não fala. Só fala das curas extraordinárias, os impactos da visão, a canonização. Ela foi canonizada em 8 de dezembro de 1933 Uhum. pelo Papa Pio XI. A festa litúrgica é no dia 16 de abril, mas na França ela é comemorada em 18 de fevereiro. Seguramente a personalidade feminina mais venerada.
Ó, Aqui só fala, olha, ela morreu na França, mas não fala exatamente como é que ela foi. Eu posso procurar depois e eu mando escrito para você depois. uhum. Bernadette, ela tinha muitos problemas de, como a gente falou, de asma, respiratórios e tudo mais. Então, isso sempre foi uma batalha na vida dela durante toda a vida, né? E como Catiúcia falou aqui, em 1879, que ela faleceu, aqui, a Catiúcia até colocou aqui, ela morreu de tuberculose. Então, ela Ok. morreu de uma consequência de doenças respiratórias que ela já tinha, né? Então, ela já morreu bem velhinha já. Não, bem velhinha não, desculpa, bem velhinha foi. Ela morreu Ela morreu relativamente muito jovem, cedo. é. Mas ela teve muitos problemas de respiração, muitos problemas de asma. Laura falando, aqui no Brasil a festa é 11 de fevereiro, exatamente. É. Olha, a Joelma Vieira está perguntando quais os tipos de penitências que Nossa Senhora pedia. Em todas essas aparições, quando ela fala de penitência, é a gente rezar pelas almas desamparadas, né? Nossa Senhora sempre se preocupa com todos os filhos dela, né? Então a gente rezar pelas almas do purgatório, pelas pessoas que são desamparadas, as pessoas que estão em asilo, em orfanato, as pessoas sem casa, que estão na rua, né? Essa é uma forma da gente fazer penitência também. Tem a parte pessoal, né, que é você fazer penitência por si só, né, se abster de alguma coisa ou assim, fazer caridade, essas coisas, né, que podem ser exemplos de seguir as recomendações de Nossa Senhora, né? Mas a que eu mais diria assim é rezar o terço todo dia. Eu também, quando eu comecei a rezar o terço, foi mais ou menos em 95, aí por aí, né? 1995. Eu vou confessar para vocês que era uma eternidade. Começava a rezar o terço, parecia que não ia acabar mais. Hoje, eu rezo às vezes um terço na hora que eu levanto. Aí depois eu pego o trem para ir trabalhar, eu vou rezando o terço. Depois eu tô lá perto da hora do almoço, assim, me preparando para almoçar, eu lembro, começo a rezar o terço. Depois eu descobri também que dá para você rezar o terço ao longo do dia. Você pode rezar uma dezena de manhã, depois mais tarde você reza mais 10 Ave Marias e tal, e vai seguindo o terço, até que chegar no fim do dia você completou um terço, né? Uhum. E aí qual que é a diferença também do terço e do rosário, né? O rosário são 3 terços, né? O terço é a terça parte do rosário. Então, se você rezar o rosário inteiro, você reza 150 Ave Marias e 50. Pai Não, Nosso. sim, não, 30, né? São 5, 3, 5 vezes 3, 15. 15 15, Pai 15. Nosso. Marcos, já estamos aqui terminando a nossa live, já temos aqui em um Opa, minuto nosso para o tempo. final. Ok. Só esses últimos comentários. A Letícia Coutinho, ela fala assim, a frase de Nossa Senhora disse a Bernadette foi em francês, Je suis Immaculée Conception. Exatamente. Que quer dizer em português, eu sou Imaculada Conceição. Estou estudando francês para isso. Se você me permitir, eu tenho aqui a oração de Nossa Senhora de Lourdes, ela é bem curtinha, a gente podia fazer aqui. Podemos, dá O que tempo. você acha? Dá 40 tempo? segundos. Ok. Oração a Nossa Senhora de Lourdes. Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, vós aparecestes a Santa Bernadette numa pequena gruta, para nos ensinar que no silêncio interior é que Deus fala ao coração das criaturas. Ensinai-nos a conversar com Deus na oração. Ajudai-nos sempre a ajudar a quem vive na solidão. Fazei-nos viver sempre unidos a Deus na fé e unidos ao próximo na caridade. Nossa Senhora de Lourdes, alcançai para nós as graças que tanto necessitamos. Nossa Senhora de Lourdes, rogai Rogai por por nós. nós. Ave Amém. Maria.